Palavra com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Números, amém? Os capítulos 7, 8 e 9. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor atende pedidos, o Senhor nos instrui acerca de todas as coisas. Sou grata a Ti, Pai, por este tempo precioso que o Senhor tem separado para que nós possamos estar lendo a Sua palavra, entendendo mais, vendo os detalhes, as minúcias de como o Senhor conduziu o seu povo. Muito obrigada, Senhor. Nos conduza também desta forma nos detalhes, naquilo que é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, faça-nos ouvir, Senhor. Faça-nos ser mais sensíveis à tua voz. É o que eu te peço, Pai. Traz tua revelação e nos mostra o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para nós. Nos mostra, Pai, nos revela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então, Números capítulo 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou e a todos os seus utensílios e também ao altar e a todos os seus utensílios e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que eram os príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carruagens cobertas e 12 bois, uma carruagem para 2 dos príncipes, e para cada um deles um boi. E apresentaram tudo isso diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma as ofertas deles, e serão para servir no ministério do tabernáculo da congregação, e as darás aos levitas, a cada homem segundo o seu ministério. E Moisés tomou as carruagens e os bois e os deu aos levitas. Deu 2 carruagens e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E deu 4 carruagens e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, sob a mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e o levavam nos ombros. E os príncipes ofereceram para a consagração do altar no dia em que ele foi ungido, e os príncipes ofereceram a sua oferta diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta em seu dia para a consagração do altar. E aquele que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário. Ambos estavam cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano
Esta foi a oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, o príncipe de Issacar, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o príncipe dos filhos de Zebulon, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o príncipe dos filhos de Ruben, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filho de bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai, o príncipe dos filhos de Simeão, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel, o príncipe dos filhos de Gade, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos,
uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o príncipe dos filhos de Efraim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para oferta pelo pecado, e para a oferta do sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o príncipe dos filhos de Manassés, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, o príncipe dos filhos de Benjamim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, o príncipe dos filhos de Dan, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano.
Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, o príncipe dos filhos de Asser, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. E no 12º dia, Aira, filho de Enã, o príncipe dos filhos de Naphtali, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada. Um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata com peso de 130 shekels e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios pesou 2.400 shekels, segundo o shekel do santuário. 12 colheres de ouro, cheias de incenso, pesando cada uma 10 shekels, segundo o shekel do santuário. Todo o ouro das colheres eram de 120 shekels. Todos os bois para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 filhotes de bode para a oferta pelo pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 70 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrou no tabernáculo da congregação para falar com ele, ouviu a voz de quem lhe falava do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. E ele falou-lhe. Números capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. E Arão assim fez. Diante do candelabro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta obra do candelabro era de ouro batido, desde a sua base até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fizera o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel
e purifica-os. E isto farás para purificá-los. Espergirás a água da purificação sobre eles, e que raspem todo o seu corpo, e que lavem suas vestes, e assim se purificarão. Então que tomem um novilho com a sua oferta de alimentos de farinha fina amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. E trarás o levita diante do tabernáculo da congregação, e convocarás toda a congregação dos filhos de Israel. E trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel colocarão as suas mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta dos filhos de Israel, para que possam executar o serviço do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os oferecerás como uma oferta ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois disso os levitas entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação, e tu os purificarás e os oferecerás como oferta, porque eles me são completamente dados entre os filhos de Israel, em lugar daquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Eu os tomei para mim, porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto de homens como de animais. No dia em que eu feri todos os primogênitos da terra do Egito, eu os santifiquei para mim. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e dei os levitas como uma dádiva a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, para o serviço dos filhos de Israel no tabernáculo da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, de modo que não haverá praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do tabernáculo. E fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, os levitas, tudo o que o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas, assim fizeram os filhos de Israel a eles. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão ofereceu-os como oferta perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para servirem no tabernáculo da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação. E a partir dos 50 anos de idade sairão da milícia deste serviço e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos ministrarão no tabernáculo da congregação para terem cuidado da guarda, mas não exercerão o serviço. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Números capítulo 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde,
a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus ritos e segundo todas as suas cerimônias, a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. E vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram-lhe: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel. E Moisés lhes disse: esperai e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um homem, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. No 14º dia, no segundo mês à tarde, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta ao Senhor no tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós, que nasceste na terra, e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Ou se fosse 2 dias, ou um mês, ou um ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor,
eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Bom, então vamos seguir quando o Senhor nos orientar e vamos ficar parados quando o Senhor também nos orientar. Que esta nuvem, irmãos, nos oriente, que esta coluna de fogo nos oriente também nos dias de hoje. Amém? O Espírito Santo nos oriente em todas as coisas. Fiquem na paz, boa leitura. Deus abençoe a cada um de vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem na paz.